Jogo, nação, que jogão do Mengão na Arena da Baixada. Tô orgulhoso com a equipe do Flamengo, tô orgulhoso com os jogadores do Flamengo, tô muito orgulhoso do futebol que o Flamengo apresentou. Cheio de desfalques, mais de 9 desfalques devido aos jogadores que estão junto com as suas seleções na Copa América, que vai começar agora no dia 20, nós ainda tivemos os casos de alguns jogadores lesionados. O Bruno Henrique, por exemplo, que fez um primeiro tempo horroroso, sentiu um problema, parece que tá meio gripado, tava até meio pálido no banco de reservas depois, então por isso mais de 9 desfalques, porque o Bruno Henrique também não pôde jogar da maneira como precisava jogar, mas o time do Flamengo foi muito raçudo, desde o primeiro momento, em desvantagem, não só pelo número de jogadores que a gente não tinha à disposição do técnico Matheus, Matheus Bate foi o técnico, porque o Tite tá cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Sem ter esses jogadores todos, sem ter o Tite, com o Bruno Henrique mal fisicamente, por conta muito provavelmente de uma virose, a gente foi guerreiro do início até o final. Aquele gramado horroroso do sintético paranaense, do Atlético Paranaense, que aliás, gente, o time do Atlético do Paraná não tem absolutamente nada de bom para poder ameaçar o Flamengo. O elenco não é legal, o treinador é ultrapassado, a única coisa que os caras tinham para complicar a nossa vida hoje era aquele gramado, que é um piso de futebol de salão pintado de verde, e a questão dos nossos desfalques. Mas o time foi raçudo desde o primeiro momento. Eu acho que eu vou repetir a palavra raçudo até o final do vídeo, porque me lembrou os melhores momentos do Flamengo nas dificuldades. Se não deu na bola, deu na raça. Jogadores como o Gerson encheram meus olhos hoje. O Gerson estava em tudo quanto é lugar do campo. Jogou muito bem de segundo volante, ajudou demais a equipe do Flamengo. O Lohan, cada jogo que faz cresce mais. Tá precisando só de acertar aquele último detalhe, aquele pequeno detalhe na hora da finalização. Jogou muita bola o Lohan também. Não gostei muito do nosso sistema defensivo. Aliás, gostei do sistema defensivo, não gostei da apresentação do Fabrício Bruno. Achei o Fabrício Bruno muito lerdo na saída de bola, tá? Com muitos lançamentos desnecessários, com muitos chutões lá pra frente, e esse campo do Atlético do Paraná, a bola é muito rápida. Se você fica fazendo um monte de lançamento, você desgasta os seus atacantes correndo atrás da bola, que faz com que seus atacantes cansem mais rápido. Não gostei de jeito nenhum da apresentação do Fabrício Bruno, que levou no finalzinho do jogo o terceiro cartão amarelo e tá fora do jogo contra o Bahia. A parte boa é que o Ayrton Lucas deve voltar contra o Bahia. Daí o Ayrton Lucas voltando, o Ayrton Lucas vem pro lado esquerdo e a dupla de zaga deve ser feita pelo Davi Luiz e pelo Léo Pereira. Agora, com relação ao Davi Luiz, pra mim o pênalti foi pênalti. Bateu na mão do Davi Luiz, beleza. Bateu na mão dentro da área, é pênalti, é pênalti. Só que tem trocentos lances do Flamengo que aconteceram a mesma coisa e a arbitragem não deu pênalti ao nosso favor. O Daronco é horroroso para apitar jogos do Flamengo, sempre foi. Daronco e Luiz Flávio de Oliveira são dois pecados que o Flamengo deixou passar para apitar jogos do Flamengo. Tiraram o Cacau Cota, que agora a coisa que o Cacau Cota faz é ficar indo nas redes sociais para falar de estádio do Flamengo e para falar de jogador dos outros. Cacau Cota foi esse final de semana para as redes sociais para xingar o Felipe Luiz. O que o Cacau Cota tem com isso? Se ele viesse para as redes sociais pedindo para a arbitragem ser mais incisiva com esse tipo de situação, que a CBF coibisse esse tipo de situação, ok, mas não, foi afrontar o Felipe Melo como se a gente não soubesse que os dois são os melhores amigos, né, Cacau? A gente sabe muito bem que foi só um teatrinho para poder aparecer mais uma vez na mídia, porque vai ser candidato a vereador no final do ano, ele precisa estar na mídia, então qualquer coisa que ele acha que pode colocá-lo na mídia, ele tá. Os dois são mega amigos, se der bobeira, o Cacau Cota até falou com o Felipe Melo que ia fazer isso antes de gravar o vídeo, não caiam nessa bobagem. Agora, tiraram o Cacau Cota e tiraram com razão das relações externas do clube. Ficou a cargo primeiro do Bruno Spindel, que não arrumou nada, entregaram pro Diogo Lemos, que é monstrinho, tem umas ideias muito boas sobre futebol. Mas Diogo Lemos tem que agilizar, irmão. Colocar o Luiz Flávio de Oliveira para apitar um jogo do Flamengo no Maracanã, você tá de sacanagem comigo, irmão. Tem que vetar lá na CBF. Deixar o Daronco apitar um jogo na Arena da Baixada, você tá de sacanagem comigo. O Daronco é tão ruim que desagradou os torcedores rubro-negros com a questão da penalidade. E eu repito, bateu na mão é pênalti, dentro da área é pênalti, então é pênalti. Mas tem que ser pênalti contra o Flamengo, tem que ser pênalti a favor do Flamengo, tem que ser pênalti para todo mundo. E o Daronco distribuiu cartões para os jogadores do Flamengo e os jogadores do Atlético Paraná podiam fazer o que quisessem,
que ele não tomava nenhuma atitude. Então, pro Flamengo, vamos coibir. Pros outros, vamos apoiar. O Fernandinho meteu as duas mãos no peito do Rossi, jogou o Rossi longe e o Daronco não fez nada. O Gerson tomou um soco na barriga e o Daronco não fez nada. O Fernandinho, aquele carniceiro daquele Fernandinho, jogador ruim, carniceiro, bateu o tempo todo no Lohan, bateu no Gerson, bateu no Léo Ortiz e o Daronco não fez nada. Se der bobeira, nem cartão amarelo o Fernandinho levou no jogo inteirinho. Então, assim, é um absurdo, duas arbitragens tendenciosas em 2 jogos consecutivos do Flamengo. E é por isso que eu tô orgulhoso pra danar desse time. Porque jogamos contra tudo e contra todos. Jogamos contra o Luiz Flávio de Oliveira e vencemos o Grêmio. Jogamos contra o time do Atlético do Paraná, contra esse gramado de futebol de salão que devia ser proibido, isso machuca demais jogadores, e contra o Daronco. E buscamos o empate com o Cria, gente. Com o Everton Araújo. O Everton Araújo fez o gol do empate lá nos minutos finais. Aliás, minutos finais esses que incomodaram muito o time do Atlético do Paraná, porque o Daronco deu mais 1 minuto, além do minuto que já tinha dado, e foi nesse minuto além que o Cria foi lá e fez o nosso gol. E o Pedro ainda teve a chance de, num cabeceio, obrigar o goleiro dos caras a fazer uma grande defesa. O Pedro tem que melhorar o cabeceio dele, tá? Pedro é monstro, é o melhor que nós temos, mas tem que melhorar o cabeceio. É o segundo jogo consecutivo que o Pedro deixa de fazer um gol de cabeça, porque cabeceia não aonde deveria ter cabeceado, tá? Agora, continuando falando dos jogadores do Flamengo, que pra mim foram maravilhosos, tiveram uma raça fora do comum, o dono do meio de campo do Flamengo hoje foi o Léo Ortiz. Gente, como ele evoluiu de um jogo para outro. No primeiro tempo, contra o Grêmio, o cara não sabia nem andar em campo. Nesse jogo, andou, roubou bola, construiu jogadas, distribuiu, armou várias jogadas, desarmou várias jogadas. Ele e o Gerson hoje foram monstruosos, responsáveis direto por essa vitória nossa, porque foi vitória sim. Contra tudo e contra todos, esse empate é do Flamengo, esse empate é do Mengão. E olha, Léo Ortiz saiu sentindo a coxa. Esse gramado horroroso ia fazer uma vítima, né? Se o Léo Ortiz não estiver bem pro jogo contra o Bahia, valendo a liderança, vou ver o jogo do Bahia daqui a pouquinho, torcendo contra pros caras poderem perder, para dar uma aliviada em nós, mas vai valer a liderança contra o Bahia com certeza, e aí a gente pode não ter o Léo Ortiz. Se não tiver o Léo Ortiz, o Tite vai ser obrigado a fazer aquilo que eu falei que deveria ter feito há 2 rodadas atrás, quando eu falei que o Everton Araújo deveria ser o substituto imediato do Igor Jesus, tá? Deveria ser Igor Jesus, o Léo Ortiz e o Lohan. E o Gerson lá na ponta direita. Hoje o Luiz Araújo nem teve muita oportunidade de fazer suas arrancadas e tal, porque o time do Flamengo hoje não jogou num 4-3-3. Apesar de ter o Bruno Henrique de um lado e o Luiz Araújo do outro, o Flamengo jogou hoje num 4-5-1. Tanto o Luiz Araújo quanto o Bruno Henrique e depois o Vitor Hugo fechavam pelo meio e não abriam na ponta. Fechavam no meio porque o meio do Atlético do Paraná é sempre um meio muito forte, é sempre um meio de jogadores muito vigorosos. Então o Matheus bate. O Tite, obviamente, o Tite não estava na beira de cama, quem armou a equipe foi ele. Fecharam o Flamengo num 4-5-1. O Tite foi abrir o Flamengo no segundo tempo, quando colocou o Gabriel. Aí nós saímos de um 4-5-1 e fomos jogar num 4-4-2. Com Gabriel e Pedro lá na frente. Confesso pra vocês que até agora eu não vi o impedimento do Gabriel, vi um monte de lance reprisado e não consegui ver onde que tinha o impedimento. Mas o VAR é tecnologia e tecnologia não erra. Então, tava impedido, beleza. Vitor Hugo pra mim foi o pior jogador do Flamengo durante a partida. O Léo Ortiz pra mim, pra deixar bem claro, foi o melhor jogador do Mengão, queridão. Jogou demais e eu quero muito que o Léo Ortiz esteja no jogo do próxima quarta-feira contra o Bahia, né? A gente precisa muito dele, tomara que ele não tenha se lesionado. Mas o Vitor Hugo foi o pior jogador do Flamengo. O Vitor Hugo é gente boa, deve ser um grande filho, deve ser um grande irmão, deve ser uma pessoa maravilhosa, mas pro Flamengo não dá, pelo amor de Deus. O destino do Vitor Hugo, do meu ponto de vista, é acabar caindo num Grêmio, num Cuiabá. Nível Flamengo o Vitor Hugo não tem, teve uma oportunidade clara e chutou pantufa. Chutou igual os velhos de pantufa. Por que esses meninos estão colocando a chuteira? Pra não bater forte. Lohan também teve umas 2 oportunidades de finalizar ali e chutou de pantufa, não pode. Mas o Lohan tinha que dar um desconto, que ele ajuda muito na criação das jogadas durante todo o jogo. Então, pra mim, o Vitor
Hugo, foi o pior que a gente teve em campo hoje. Pra mim não produziu absolutamente nada. Já o Léo Ortiz é monstro. Se tudo der certo e o Léo Ortiz não se lesionar, o Flamengo, mesmo com a ausência do Fabrício Bruno, tem como montar um time competitivo contra o Bahia na próxima quarta-feira. Com a saída do Fabrício Bruno e com o retorno do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas poderia ter voltado para esse jogo agora. Não voltou por conta desse gramado de futebol de salão do Atlético do Paraná. Agora, ele retorna contra o Bahia na lateral esquerda e aí a gente vai ter jogadas de profundidade, vamos ter mais velocidade lá do lado esquerdo, vamos ter mais jogadas pelo lado esquerdo. E aí o Léo Pereira desce para formar a dupla de zaga com o Davi Luiz e do lado direito fica o Wesley, que fez uma partidaça hoje. É normal do Wesley fazer partidaça? Não. Errou o cruzamento? Errou. Mas foi uma partidaça do Wesley. Jogou muito direitinho, foi ao ataque quando tinha que ir, defendeu muito bem, nos ajudou muito bem na defesa. Não é porque o jogador não é bom na maioria das vezes que a gente não pode elogiar quando ele faz uma boa partida. E o Wesley hoje fez sim uma excelente partida, foi muito bem o Wesley, tomara que continue crescendo, porque nós vamos precisar muito dele para os próximos jogos do Flamengo, uma vez que a gente não vai ter o retorno do Varela tão cedo. No frigir dos ovos, a caravana passou e o Mengão Queridão conquistou um ponto que precisava conquistar. E mais do que conquistar um ponto, pessoal, conquistou um ponto na raça, na vontade, deixando todo torcedor rubro-negro animado, porque agora a gente sabe que quando não der na bola, vai dar na raça. É só esses caras manter o brilho que eles tiveram no jogo de hoje. É só os caras ter a vontade que eles tiveram hoje. A torcida toda contra, um gramado todo contra, e os caras lá lutando, honrando o manto sagrado. Fazia tempo que eu não sentia uma equipe do Flamengo honrando o manto sagrado de verdade. Tô muito orgulhoso da equipe do Flamengo e vou falar um negócio pra vocês. Se continuar com esse brilho, se continuar com essa vontade, ninguém tira nada da gente, ou quem quiser tirar vai ter que se matar dentro de campo para conseguir tirar vitórias do Flamengo. Eu tô muito orgulhoso desse time, como há muito tempo eu não estava. E isso me dá uma perspectiva muito grande, muito boa, de ver o que vem por aí, de saber o que vem por aí. Agora, tomara que esse brilho, que essa raça, que essa vontade que os jogadores mostraram, também contagiem os nossos dirigentes, para que eles comecem a proteger o Flamengo fora de campo. Seu Diogo Lemos, sempre falei bem do Diogo Lemos, é um cara inteligente, com ideias novas, seria o meu vice-presidente de futebol, mas ele precisa começar a atuar na área que ele tá, que hoje ele tá de relações externas. Então a questão da arbitragem é um questionamento que ele, Diogo Lemos, tem que ter, e ele tem todas as redes sociais ativas. Dá pra torcida cobrar. Mas não é cobrar xingando o cara, não é cobrar mandando o cara pra casa caixa prego, não. É cobrar pra que ele exerça a função que ele tem que exercer, que é hoje a de diretor de relações externas. Tem que ir na CBF, tem que cobrar esses erros que estão acontecendo, tem que cobrar um árbitro isento, não o Luiz Flávio de Oliveira. O Luiz Flávio de Oliveira mentiu, falando que o Diego falou uma coisa que não falou e perdeu na justiça. Anderson Daronco, vai olhar o histórico do Daronco Flamengo. Só falta daqui a pouquinho a gente pegar, né, o Wilton Pereira também no próximo jogo. Só falta. Diogo Lemos, corre atrás, irmão. Se é bom, corre atrás. Solta as amarras e vai começar a trabalhar Flamengo. Torcida, vamos cobrar o Diogo Lemos. Diogo, vamos dar jeito aí pra essa arbitragem tendenciosa. Vamos reclamar, vamos lá na CBF. Olha, deve ser o último campeonato brasileiro que a CBF organiza. A ideia dos clubes é a partir de 2025, Libra e Liga Futebol Forte fazerem o próximo campeonato brasileiro. Do jeito que tá feio, tá ruim. É o Felipe Melo fazendo papel ridículo, empurrando assessor de imprensa. É o goleiro do Corinthians que meteu as duas mãos no peito do Caleri, derrubando o cara no chão do nada, e só o cartãozinho amarelo aqui, tem que punir esses caras. E eu vou pedir a punição agora, porque na hora que for com o Flamengo, nação, não se iludam, eles vão punir. Se um jogador do Flamengo fizer o que esse carniceiro desse Fernandinho fez hoje, que aquele carniceiro do Felipe Melo fez, e que o goleiro do Corinthians fez, que pra mim o goleiro do Corinthians queria era ser expulso, pegar uma suspensão grande pra não ter que jogar mais naquela várzea lá. Mas se for um do Flamengo que fizer isso, vocês vão ver a pitimba que vai dar,
Quanto tempo de punição que a gente vai receber? O pênalti hoje, se bateu na mão dentro da área é pênalti, beleza. Mas vai olhar quantas vezes aconteceu em jogos do Flamengo a favor do Flamengo e os caras não deram. Foi bola na mão, né? Então, se nós não tivermos ninguém para nos defender, não adianta nada vir o brio, vir a vontade, vir a raça, porque o extracampo vai acabar prejudicando. Mas hoje não prejudicou, não. Hoje não prejudicou, não. Prejudicou, porque podíamos ter vencido, né? Não fosse esse pênalti maroto, poderíamos ter vencido. Mas saímos de lá com a alma lavada. Eu estou com a alma lavada. Como é bom ser Flamengo, eu amo muito ser Flamengo. Uma vitória dessa me deixa animadão pro resto do ano. E pra vocês, o que vocês viram? Qual que é a análise de vocês? Coloquem aqui nos comentários. Curta, comenta, compartilha, fala pra geral pra se inscrever aqui no Resenha Rubro Negra, pra se inscreverem aqui no nosso canal, nos nossos canais, pra gente continuar sempre vindo aqui trazendo informações do Mengão pra vocês. Eu tô feliz demais, tô amarradão demais no que o Clube de Regatas do Flamengo com os seus jogadores hoje fizeram. Everton Araújo, cara, hoje é pra você, irmãozinho. No final do jogo, o Everton Araújo agradeceu a Deus e agradeceu ao pai e à mãe dele. Me deixou emocionado, falando que muitas vezes a família dele deixou de ter as coisas para acreditar no sonho dele. E no primeiro gol que ele faz, ele vai lá e lembra de tudo com humildade, com respeito, com caráter que a família dele deu para ele poder relembrar daquilo que o papai, que a mamãe dele deixou de ter, para ele poder seguir o sonho dele. E não tem nada mais bonito nessa vida, não tem nada mais marcante nessa vida. Uma vitória perfeita, com todo um enredo e um roteiro perfeito. Tudo muito bom. Como é bom ser Flamengo, nação. Bom final de semana para vocês.